Boa noite, estamos ao vivo. Vou colocar aqui o tema da live para a gente começar. Trabalhar com o que gosta, o que ninguém nunca te contou, vai ser o tema da nossa live de hoje, viu? Trabalhar com o que gosta, o que ninguém nunca te contou. Vou fixar aqui o comentário. Pronto, já tem pessoas entrando, sejam muito bem-vindas. Hoje, essa live ela tem 3 motivos. Primeiro deles, eu quero me apresentar. Tem muitas pessoas novas no meu perfil, então eu quero dar boas-vindas a todas essas pessoas e eu quero me apresentar. Recente, uma pessoa me perguntou o que você fazia, Lorena, antes de ser mentora? Então eu vou contar agora para vocês. Segundo motivo, eu quero falar sobre trabalhar com o que você gosta, se é certo ou não, quais são os mitos e as verdades envolvidas nisso tudo, porque tem muita gente fazendo bagunça com isso aqui, bagunçando a cabeça de vocês. Vocês estão sofrendo muitas vezes sem necessidade. E eu vou falar também depois do que me motivou a fazer essa live. Tem relação com o que eu postei hoje mais cedo, de que eu chorei ontem organizando o Elevar e hoje também foi um dia muito difícil. Então quero contar para vocês mais de perto como que tem sido esses dias, tá? Tudo tem acontecido por aqui. Quero atualizar vocês. Então são esses 3 objetivos da live de hoje. O segundo tema, trabalhar com o que gosta, o que ninguém nunca te contou, é com certeza o mais importante. Então essa live vai ter muito conteúdo importante, conteúdos que muitas vezes deixam as pessoas perdidas. Então, se você conhece alguém que precisa de mais clareza na vida profissional, precisa saber com que vai trabalhar, se escolhe o que gosta, se escolhe o que dá dinheiro, o que vai fazer da vida, compartilha essa live. Clica no aviãozinho, que vai ser momento de direcionamento aqui para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, fiquem muito à vontade para me perguntar. Boa noite, Roberta. Quero que vocês se sintam muito à vontade. Aqui vocês têm a oportunidade de receber meu direcionamento ao vivo diretamente para vocês. Então, vou começar da primeira parte que eu comentei com vocês, que é a minha apresentação. Uma pessoa me perguntou recente, Lorena, o que você fazia antes de vir para o Instagram? Então, deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou formada em psicologia, nem sempre eu soube que queria ser psicóloga. Eu, graças a Deus, encontrei no início da minha trajetória, quando eu tinha 16 anos, alguém que fazia orientação profissional. E foi aí que eu decidi que eu faria psicologia. Desde o primeiro dia de faculdade, eu soube que eu sairia da faculdade empregada. Eu coloquei essa meta e construí todo o meu plano de carreira para atingir esse objetivo. E isso aconteceu. Não por coincidência, mas por criação minha e bênção de Deus. Então, eu consegui sair da faculdade empregada, meu primeiro trabalho, CLT, eu era coordenadora. Pensa, gente, 22 anos de idade, eu tinha 22 anos quando eu me formei. Eu era coordenadora de RH, de DP e de segurança do trabalho. O que eu entendi dos 3 temas? Nada. Mas ainda assim eu aceitei o desafio, porque era a minha oportunidade. Aquele era o meu momento. E aqui já vai uma primeira sugestão para vocês. Às vezes a gente não está preparado mesmo quando vem a nossa chance. Mas se estiver dentro do nosso plano de carreira, a gente tem que abraçar. Se for algo que te afasta dos seus objetivos de vida, você não aceita. Você não vai sair abraçando tudo. Mas se é algo que está dentro do seu plano de carreira, você aceita. Por que eu aceitei naquele momento tamanha responsabilidade? Porque eu queria trabalhar na área de RH. Então era a minha grande chance, mesmo que fosse muito desafiador, como foi. Depois eu trabalhei como analista de RH, porque eu quis me especializar nessa área de RH. Saí do CLT, comecei a trabalhar como consultora de RH. Comecei mestrado, porque eu queria muito trabalhar na área de carreira, de direcionamento de carreira. Então fiz mestrado lá em Campinas, na USF, na faculdade que é referência em orientação profissional, então eu fui no top dos tops em orientação profissional. E aí comecei a focar exclusivamente a trabalhar com orientação de carreira, que é o que eu sou apaixonada, amo de paixão. E isso coincidiu com a época da pandemia. Então eu estou aqui no Instagram desde 2020,
todos os dias falando de carreira, de crescimento profissional, de se encontrar profissionalmente para vocês. Então, se você chegou agora, sinta acolhido por mim. Tô vendo muitos rostinhos novos aqui na live. Sejam muito bem-vindos. Além de tudo isso, eu sou mãe, né, de 2 crianças. Então, essa carreira de prestação de serviços, ela me permite estar perto das crianças, ela me permite estar perto dos meus filhos. Então, eu sou muito grata a esse modelo de trabalho e eu ensino muitas pessoas a construírem o mesmo, a construírem um trabalho que permite elas estarem mais tempo em casa, porque eu sei o quanto é desafiador ficar o dia todo longe de casa, ficar o dia todo longe dos filhos. E isso tem acontecido muito por aqui recentemente. Inclusive é um dos temas da live de hoje que eu queria explicar melhor para vocês, os bastidores da organização do evento. Gente, vocês não têm noção do que é organizar um evento. Quem já organizou evento sabe, né? A Bárbara que tá aqui, que sempre ajuda a Mônica, sabe como é que é organizar evento. Mas quem nunca organizou um evento, talvez não tenha dimensão. Então tem mais ou menos 20 dias que eu tenho trabalhado assim, muito, mas é muito mesmo. Começar às 6 da manhã e parar às 10h30 da noite, só trabalhando com as questões do evento, com planejamento, o que eu vou fazer de diferente, o que vai ser o conteúdo do evento, o que eu vou fazer para que vocês queiram estar lá. Então são muitos detalhes e com isso eu fiquei mais distante da família, dos meninos, né? E eles estão sentindo muito, gente. Vocês não têm noção do que eles estão sentindo. Eu saí do escritório hoje, era 6 horas da tarde, e meu mais velho falou assim: mamãe, por que você tá trabalhando tanto, mamãe? Eu não gosto disso, mamãe. Por favor, mamãe, você não brincou comigo hoje. Gente, que dor. Como é doloroso ouvir isso. Quem é mãe, acho que vai me entender. O quão doloroso é ouvir isso dos filhos. E recente também, meu outro filho me perguntou assim: mamãe, você fica triste quando tá longe de mim? Ai, gente, aquilo foi tão doloroso. Uma criança de 2 anos te perguntar isso. Muito doloroso. E eu acolhi ele naquele momento, né? Eu acolhi a dor dele. Deu vontade de chorar, mas eu engoli o choro na frente dele, eu chorei depois. Porque é muito difícil uma mãe que precisa trabalhar muito. E isso, gente, acontece comigo uma vez no ano. Porque eu tenho muito claro pra mim que eu vou trabalhar muito só uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, foi muito doloroso ouvir aquilo do meu filho de 2 anos, foi. Mas eu encarei aquilo bem. Sabe por quê? Porque foi uma escolha minha. Eu escolhi isso. Essa é a minha circunstância atual. Foi o que eu escolhi. Eu escolhi trabalhar muito uma vez por ano. Para que o restante do ano eu possa ficar mais tranquila e possa ter mais tempo com eles. Hoje a minha rotina, fora épocas de evento, as crianças vão para a escola de manhã, eu só trabalho de manhã. Então eles estão acostumados a ficar comigo a tarde toda e a noite toda. Isso é o que eles estão acostumados. Então para eles tá sendo um choque muito grande. A mãe tem que trabalhar o dia todo. Mas então o que eu queria falar com vocês sobre isso? Que quando você faz uma escolha, você precisa dar conta mesmo daquela escolha. Então foi a escolha que eu fiz, trabalhar muito. Os meninos vão chorar, eu vou chorar escondido também, de vez em quando, se for preciso, mas essa foi a minha escolha. Essa foi a minha escolha. E eu preciso honrá-la, né? E muitas pessoas, elas se sentem muito culpadas com relação a isso também, a sair todos os dias para ir trabalhar. E eu fiquei assim, eu compreendi mais essa dor depois do que aconteceu com os meninos, né? Depois do que os meninos começaram a verbalizar para mim. Eu fiquei assim, falando assim: nossa Deus, obrigada pela carreira que o Senhor me deu. Muito obrigada, porque eu não suportaria isso todos os dias. Eu não suportaria. Se eu tivesse que abrir mão do tempo com os meus filhos, eu não suportaria. E aí eu me senti ainda mais agradecida por poder ajudar mulheres a construírem um modelo de trabalho que permite elas mais tempo em casa. Eu fiquei ainda mais agradecida. Inclusive, gente,
Isso aqui não é para despertar culpa em ninguém, tá? Isso aqui não é para despertar culpa em ninguém. Isso aqui é para dizer que é possível a gente refazer a rota. É possível a gente fazer novas escolhas. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma escolha, agora eu preciso honrar ela? Então, você fez uma escolha, você está honrando ela, mas se você quiser mudar a rota, é possível mudar. Se isso te incomoda, é algo que é possível fazer diferente, tá? Então, esse é mais um dos assuntos que eu queria falar com vocês. E agora sim eu vou pro tema principal, que é trabalhar com o que gosta, o que ninguém nunca te contou. Bora lá? Oi, Mário, tudo bem? Roberta disse que realmente não é fácil esse modelo de trabalho, não é fácil, né? Estar longe. Estava organizando um evento também na segunda, sabe como que é, né, Roberta? Então vamos falar agora sobre trabalhar com o que gosta. Gente, já tem muitos dias que eu estou querendo falar sobre isso com vocês. E eu falei assim, é agora que eu vou abrir essa live, aí sem aviso prévio. Mas é agora que eu vou fazer essa live, porque vocês precisam ouvir sobre isso. Eu vejo muitas pessoas confundindo mesmo a mente de vocês com relação a isso. Tem muita gente falando que trabalhar com o que gosta é besteira, que você tem que trabalhar é com o que você é bom. Então, não tem nada disso, trabalhar com o que você gosta. Você tem que trabalhar com o que você é bom. E existe uma confusão muito grande nisso. Vou falar para vocês com relação à minha experiência enquanto orientadora de carreira, que é a minha área de especialidade, de graduação, de especialização e de mestrado, tá? Trabalhar com o que a gente gosta é importante, sim. Primeiro ponto. Trabalhar com o que você gosta é importante. O seu trabalho tem que minimamente estar relacionado com aquilo que você sente interesse. Porque a gente está falando de um trabalho que você vai executar certamente por muitos anos ao longo da sua vida. Não sei desde quando você trabalha e nem sei até quando você vai trabalhar. Mas você vai concordar comigo que se você sentir interesse por aquilo que você faz, a sua vida será mais leve. É muito pesado a gente trabalhar com aquilo que a gente não gosta. E aqui quando eu falo aquilo que você não gosta, eu estou falando de pessoas que não se identificam mesmo com o trabalho. Tem pessoas que, se a gente for dividir assim em porcentagem de tempo, vão trabalhar 80% com o que não gostam e 20% com o que gostam. Então, a maior parte do meu tempo eu estou fazendo aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não me identifico. Isso é adoecedor. Eu atendo várias pessoas que adoeceram por isso, por estar trabalhando em algo que ela não se identifica, ou então porque é contra os seus valores, é incompatível com o seu perfil. Então essa pessoa precisa fazer um esforço muito grande para se sair bem naquela área. Ela precisa fazer um esforço tão grande que ao final do dia ela está completamente exausta, porque ela está trabalhando com algo que é diferente do seu perfil, diferente das suas habilidades. Então, trabalhar com o que você se identifica é sim importante, inclusive para a sua saúde mental, porque quando você trabalha numa área que não tem a ver com você, com o seu perfil, com os seus valores, o resultado disso certamente é um adoecimento. Então, gente, quando eu falo de trabalhar com o que gosta, eu não estou falando que você vai fazer só o que você gosta. Gente, pelo amor de Deus, nós somos adultos, a gente sabe disso. Quando eu falo que é importante você trabalhar com o que você gosta, eu não estou falando que você vai trabalhar só com o que você gosta. E eu vejo que é nisso que está a crítica das pessoas. Muitas vezes achar que eu vou fazer só o que eu gosto. E não é isso. Nós sabemos que nós vamos fazer coisas muitas vezes que a gente não gosta. Eu, por exemplo, eu amo o meu trabalho. Eu sou assim apaixonada pelo meu trabalho. O meu trabalho é o que me descansa. Eu amo atender, eu amo direcionar as pessoas profissionalmente. Assim, eu amo assim com todas as minhas forças. Só que tem muitas coisas no meu trabalho que eu não gosto. Por exemplo, gravar vídeo para o tráfego pago. Certamente vocês estão vendo muitos vídeos meus por aí. Gente, eu odeio. Não gosto, mas faz parte do meu trabalho. Faz parte. Então, o que eu faço? Eu passo um batom vermelho, ponho um sorriso no rosto
e vou, porque é minha responsabilidade. Então eu de fato não vou fazer só o que eu gosto, mas eu vou fazer, mas dentro daquilo que eu gosto, tem atividades que eu não me identifico, mas que eu vou fazer da mesma forma e vou fazer bem feito, viu? E vou fazer bem feito, eu não vou fazer reclamando, não vou fazer murmurando, que isso não vai adiantar em nada, mas eu vou fazer. Trabalhou 36 anos em serviço público. Que legal, Mário. Hoje você se aposentou, né? Imagino. Outra atividade, por exemplo, que eu não gosto de jeito nenhum. Emitir nota fiscal. Gente do céu. Eu não gosto, mas eu faço. Um dia eu não fiz. Eu delegava tudo que eu não gostava, mas eu vi que eu estava errada. Eu precisava fazer esse trabalho, eu precisava olhar para o meu dinheiro, precisava olhar para onde estava indo o meu dinheiro. Então, hoje eu faço. Hoje eu faço meu serviço financeiro. Eu gosto, mas eu faço? Sim, direitinho. Não gosto, mas faço. Porque faz parte do meu trabalho. Então, quando eu pego uma porcentagem, aquilo que eu gosto de fazer é muito superior àquilo que eu não gosto de fazer, sabe? Às vezes a gente tem que colocar as coisas na balança. Aquilo que você não se identifica pesa mais do que aquilo que você se identifica? Hoje você faz muito mais tarefas que não tem nada a ver com você, que você tem que se esforçar muito para fazer, do que tarefas que você se identifica e que você faz facilmente. Isso, inclusive, a gente tem que pensar que isso nos traz mais retorno financeiro. Porque quando você trabalha com aquilo que você se identifica, não sei se você já percebeu isso, mas quando você trabalha com aquilo que você se identifica, você consegue ter um desempenho melhor. E com isso, você tem inclusive mais resultados financeiros. Por exemplo, eu não gosto da parte de nota fiscal que eu falei para vocês. E eu nunca vou ser um especialista nisso. Eu não quero de jeito nenhum ser especialista nisso. Não, Deus me livre. Mas se essa fosse a única opção da minha vida, se a única coisa que desse para me fazer fosse atuar nessa área financeira, eu tenho certeza que eu aprenderia e que eu ia ficar boa. Eu ia ficar boa porque eu sou esforçada, não porque eu tenho talento. Eu ficaria boa, mas eu nunca passaria da média. O máximo que eu chegaria seria na média. Eu nunca seria uma profissional excelente, uma profissional que ganha muito bem para fazer isso, porque não é uma área que eu sou muito boa. Para eu ficar na média, eu já tenho que fazer um esforço gigantesco. Então, financeiramente, isso não vai ser tão rentável para mim. Mas se eu trabalho com algo que eu me identifico, que eu gosto, que eu vejo sentido, e aqui é o principal, nós seres humanos estamos em busca de sentido. Nós precisamos encontrar algo que faça sentido pra gente. Se eu me identifico, se faz sentido pra mim, vocês concordam comigo que eu vou colocar esforço e o meu resultado ele vai ser superior? Ele vai ser superior ao meu resultado. Então, quando a gente trabalha com aquilo que a gente se identifica, aquilo que a gente gosta, aquilo que faz sentido, o nosso resultado ele é superior. A gente pode até ganhar mais dinheiro. Muito mais, não é, Roberta? Agora que você trabalha com aquilo que você se identifica, que tem a ver com o que você acredita, você não conseguiu aumentar o seu faturamento? Ganhar mais do que você ganhava antes? Porque tem muitas pessoas que também falam isso. Olha, trabalho, importante é você ganhar dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Escutei até a Andréa Vermont falando isso hoje. Eu admiro muito a Andréa, concordo com ela quando ela diz que a gente trabalha para ganhar dinheiro, porque de fato é o mais importante, no sentido de que o dinheiro ele nos dá condições de viver aquilo que é essencial para nós, como cuidar da nossa família, promover uma boa escola para os nossos filhos. Ele nos permite viajar, ele nos permite ter tempo de qualidade com a família. Então, de fato, o dinheiro, ele nos permite viver aquilo que é essencial. Só que, se você trabalha só pelo dinheiro, aquilo com o tempo vai te adoecendo. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma aluna minha. E ela me disse assim: Lorena, por uma época da minha vida, eu trabalhei só pelo dinheiro. Então, tudo que eu não queria era ir para aquele trabalho. Mas eu ia por causa do dinheiro. Eu precisava do dinheiro. E ela tá errada em fazer isso? Não. Você não pode simplesmente porque você não gosta do seu trabalho, você chutar o balde e sair. Sem você ter um plano B, sem você ter algo certeiro ali pra você. Se você fizer isso, você tá doido. Sair dessa live e falar assim: a Lorena falou que eu tenho que trabalhar com aquilo que eu me identifico. Eu não me identifico com o meu trabalho, então amanhã eu vou pedir demissão.
Não, você tá louco, porque você precisa do dinheiro. Sem esse dinheiro você não vai conseguir construir um plano B, você não vai conseguir ter condições de investir num curso que te possibilite fazer o que você gosta. Então, tudo é um plano, planejamento. Quem é minha aluna sabe, eu trabalho com planejamento, início, meio e fim. O que a gente vai fazer primeiro? Quais estratégias a gente vai usar para você chegar lá no seu objetivo final? E aí essa aluna minha me disse, nossa, Lorena, eu era infeliz no que eu fazia, com isso eu não conseguia me destacar, ou eu ganhava bem, mas sabe quando o dinheiro vem, mas ele vai na mesma velocidade? Era adoecedora a minha relação ali. E aí ela fez minha mentoria, ela conseguiu descobrir a área ideal para ela conseguiu um novo trabalho CLT nessa área e ela me mandou um áudio assim, Lorena, eu tô tão feliz, agora eu gosto do que eu faço, eu tô ganhando super bem, eu tô indo trabalhar feliz e motivada todos os dias. Ela ainda tá indo no trabalho porque o motivo principal é que ela precisa de dinheiro? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas agora existe um sentido maior. Ela enxerga um sentido maior naquilo que ela faz. Tem a ver com as habilidades e com as competências dela. Então, ela vai ter um resultado melhor. Ela vai conseguir se destacar e ela vai ter um resultado financeiro melhor. Isso é muito perceptível pra gente. Então, quando a gente fala assim, ó, trabalho é trabalho, eu faço gostando ou não, de fato, você tem que fazer gostando ou não, porque você já tá lá, você assinou certamente um contrato, você precisa ser ético e responsável com aquilo que você se propõe a fazer. Então, trabalho é trabalho, você faz gostando ou não, de fato. Trabalho é trabalho, você faz gostando ou não, porque você assinou um contrato, porque você tem um vínculo com aquela empresa, porque você tem os seus direitos, mas você tem primeiro os seus deveres. Só que você não precisa se sentenciar a isso pro resto da sua vida. Você não precisa ficar amarrado a essa primeira escolha pro resto da sua vida. Então, a nossa carreira profissional, ela nos permite ajustar a rota e a gente vai ajustar a rota da nossa vida profissional infinitas vezes. Todas as vezes que for preciso, nós podemos reajustar a nossa rota. Fui para um caminho, não deu certo, eu posso mudar. Mas sempre que eu falo de reajustar a rota, gente, eu tô falando que você precisa saber qual que é o seu destino final. Porque senão, como é que você vai recalcular a rota? Eu uso esse exemplo com vocês do GPS, que é um exemplo muito prático, muito simples, né, de entender. Para o GPS te falar se você tá na rota certa ou não, para você chegar no seu objetivo final, primeiro você tem que colocar seu objetivo final. Então, se você não sabe qual que é seu objetivo profissional, se você não sabe onde você quer chegar enquanto profissional, se você não tem clareza sobre o que você quer para sua carreira, não tem como você ficar fazendo esse reajuste de rota. Você vai fazer o reajuste de rota no escuro e aí não vai dar certo mesmo não. Deixa eu ver aqui. Deixei faculdade de veterinária, de economia e direito. Escolhi ficar no serviço público. Se é o que fazia mais sentido para você, Mário, não tem problema nenhum. Se o serviço público era o que você via mais sentido. Gente, deixa eu falar de outro ponto aqui com vocês. Já escutei Joel J falando isso. Joel J também é uma pessoa que eu admiro demais, demais mesmo. Inclusive, hoje eu estava assistindo o podcast dele com a Cris Junqueira e em breve eu vou fazer uma análise dela. Mas eu acho que vou fazer a análise dela lá no Elevare, para quem estiver no Elevare. Eu acho que vou fazer a análise dela lá. Então, o Joel J é uma pessoa que eu admiro demais e eu fui no evento presencial dele ano passado. Aliás, eu fui no evento e ele estava como convidado. E ele deu uma palestra e ele já começou a palestra falando assim: gente, a gente não trabalha com o que a gente gosta, a gente trabalha com aquilo que a gente é bom. Se eu fosse trabalhar com o que eu gosto, eu estaria numa escola de samba, mas eu escolhi trabalhar com aquilo que eu sou bom. Eu ouvi o Joel J falando isso e de imediato eu falei assim: em partes ele tá certo, mas em partes ele também tá errado. Não que ele esteja errado porque
a opinião dele não seja totalmente verdade, mas é porque tem uma interpretação que muitas pessoas não fazem. Como assim, Lorena? Gente, geralmente o que a gente é bom tem relação com o que a gente gosta. Então, quando a pessoa fala assim, não trabalha com o que você gosta, trabalha com o que você é bom, existe uma incongruência muito grande. Porque geralmente aquilo que você é bom, você gosta. Tenho certeza que o Joel J gosta de entrevistar as pessoas, gente. Ele é bom em entrevistar? Muito. Tenho certeza que ele gosta. Ele é muito bom em conexão com pessoas. Ele é muito bom em se conectar com a história das pessoas. Eu tenho certeza que ele gosta disso, que ele tem prazer em ouvir. Ele tem prazer em ajudar as pessoas a evoluírem. Então, aquilo que a gente é bom tem relação com aquilo que a gente gosta. Eu gosto muito de desenvolvimento humano. Eu gosto muito de desenvolvimento humano, de estudar sobre como as pessoas se desenvolvem e evoluem. É claro que eu tenho habilidade para isso. Eu tenho habilidade para isso. Por exemplo, uma consultora de imagem. Quando você pergunta para uma consultora de imagem do que ela gosta, ela vai te falar assim: ah, Lorena, eu gosto de ver vídeos na internet de composição de looks. Eu gosto de assistir vídeos de visagismo, de corte de cabelo. Eu gosto de pensar em cores, de combinação de cores. Eu amo isso, Lorena. Eu amo, sempre amei, desde que eu era criança. Aí você vai olhar para aquela pessoa, para a história daquela pessoa, e você vai olhar para aquilo que ela é boa, aquilo que ela realmente é boa, você vai ver que aquela pessoa tem uma facilidade tão grande, criativa. Aquela pessoa que é boa como consultora, que gosta dessa área de consultoria de imagem, é alguém que tem uma inteligência visual muito grande, então ela olha para o look, ela já consegue compor, criar composições, pensar em alternativa de peças que combinam. Aquela pessoa, ela é boa, aquela pessoa é boa e ao mesmo tempo gosta. Então tem uma relação direta aquilo que a gente gosta com aquilo que a gente é bom. Então, eu queria que vocês tirassem isso da cabeça de que não dá para trabalhar com o que eu gosto, porque o que você gosta tem relação com o que você é bom. Tem total relação. Você vai ver isso no seu dia a dia. Aquilo que você gosta de fazer, geralmente você é bom. Então, para que as pessoas estão falando para vocês que não existe isso da gente trabalhar com o que gosta? Sendo que tem total relação. Por exemplo, a Roberta que está aqui na live. Ela sempre gostou de educação financeira. Sempre gostou, tanto que ela viveu isso a vida toda, sempre gostou. E pergunta se ela é boa. Ela é muito boa. Ela tem muita habilidade nisso. Muita. Tanto que ela conseguiu fazer os primeiros 100 mil dela de investimento sem praticamente estudar muito sobre o assunto, mas ela era boa e ela gostava, entendeu? Então, parem com isso, de que não posso trabalhar com o que eu sou bom, não posso trabalhar com o que eu gosto, só com o que eu sou bom. Sendo que o que você é bom tem relação com o que você gosta. Está fazendo sentido para vocês, gente? Me contem aqui, porque talvez isso deixe vocês um pouco confusos. Só que quando as pessoas falam assim, ó, não escolha o que você gosta, escolha o que você é bom, eu entendo que as pessoas estão falando também de hobbies. Por exemplo, certamente, o samba que o Joel J citou é mais um hobby do que um interesse profissional. Então, existe uma diferença de hobby e interesse profissional. Existe total diferença. Que bom, Lourença, que tá fazendo sentido. Então, uma coisa é hobby e outra coisa é interesse profissional. É porque tem gente que tem vários hobbies. Tem hobby para cantar, para pintar, para pescar. E aí a pessoa tá querendo encontrar uma profissão que caiba todos os hobbies dela. Aí ela fica perdidinha, porque ela fala, eu gosto de tudo, Lorena. Tá, muitas coisas você gosta, mas pra sua vida pessoal. Mas e pra sua vida profissional? Você não precisa encontrar uma carreira que caiba tudo que você gosta, gente. Então, uma coisa é o que eu gosto, é hobby, e outra coisa é interesse profissional. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é separar o que é hobby do que pode ser um interesse profissional. Porque se você quiser trabalhar com tudo que você gosta, de fato você vai ficar perdido. De fato você vai ficar perdido, tá? Então, a gente precisa separar aquilo que é hobby daquilo que é interesse profissional. Lorena, como
como que eu vou saber? Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês que é coisa de consultório, tá? Que eu só conto em consultório. Então eu vou honrar vocês que estão aqui e vou contar. Como que eu sei, Lorena, se é hobby ou se é um interesse profissional? Vocês devem estar se perguntando isso, né? Estão se perguntando? Roberta comentou que está fazendo sentido, perfeito, obrigada. Como que eu vou saber, Lorena, se é hobby ou se é interesse profissional? O hobby, gente, é algo que geralmente a gente faz pra gente. Eu faço porque eu gosto. Por exemplo, eu gosto do universo da maquiagem. Eu, Lorena, gosto. Mas eu gosto pra mim. Eu gosto de fazer pra mim, pra me sentir bem. Eu já fui maquiadora? Já fui maquiadora, porque eu precisava e era a única habilidade que eu tinha, a única coisa que eu era boa naquela época era maquiar. Então eu fui maquiadora durante alguns anos da minha vida, mas é hobby, não era algo que eu gostava de fazer pra deixar o outro feliz, pra que o outro se sentisse bem com ele mesmo, porque tem gente que tem esse interesse profissional da beleza e eu não tenho. Tem gente que tem o interesse profissional da beleza, que quer fazer o outro se sentir bonito, quer fazer com que o outro olhe no espelho e goste do que ele veja, porque ele quer gerar algo bom no outro, ele quer despertar o melhor do outro. Então, para essa pessoa, certamente, a área da beleza não é hobby, é interesse profissional. Para mim, era um hobby, mas eu precisei fazer daquele hobby profissão por um momento da minha vida. E aí tem um monte de gente querendo fazer com que o hobby vire profissão, aí fica perdido. Tá? Então, hobby é algo que eu gosto de fazer pra mim. Interesse profissional, algo que eu gostaria de proporcionar para os outros. Entendem? Entendem a diferença? Interesse profissional é algo que eu gostaria de proporcionar para as pessoas. Afinal das contas, a nossa carreira profissional, ela nunca é para nós mesmos. A nossa carreira profissional, ela não é para nós mesmos. Nós seres humanos estamos sempre em busca de sentido. O meu modo noturno aqui ativou, sinal de que eu preciso ir dormir. Então deixa eu finalizar aqui com vocês. Nós seres humanos estamos sempre em busca de sentido. Nós precisamos enxergar sentido naquilo que a gente faz. E nada gera mais assim sensação de sentido do que você ajudar outras pessoas. Nada é mais gratificante para o ser humano do que fazer o bem para alguém, do que ajudar, do que contribuir. Então, é justo que você encontre no seu trabalho uma forma de gerar contribuição para os outros. Quanto mais você sente que contribui de fato com a vida de alguém, mais feliz você é profissionalmente. Olha aí, a Roberta disse, tem um hobby de fazer doces, de fazer bombons, mas nunca quis que fosse profissão. É isso. Se a Roberta um dia precisar de uma segunda fonte de renda, ela pode fazer bombom na Páscoa, ela pode fazer bombom e doce pro Natal, pro Dia das Mães, ela pode. Mas é uma forma dela transformar um talento em renda, mas é um hobby. É isso, Roberta, perfeito. Por quê? É algo que você gosta de fazer mais por você mesmo, porque eu gosto de fazer, eu faço o que eu gosto. O interesse profissional geralmente é uma contribuição maior que eu quero gerar na vida das pessoas. Ficou claro para vocês? Gostaram dessa live surpresa? Dessa live surpresa, eu não gosto de fazer nada assim, sem planejamento, né? Meu perfil planejador, mas essa live foi sem planejamento. Apesar de que já tinha muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto com vocês, porque eu vejo quanto isso deixa vocês perdidos. Quem entrou agora, o assunto da live era sobre trabalhar com o que gosta, se é errado, se é certo. Vou deixar ela gravada para vocês poderem assistir depois, porque se você tem dúvida com relação às suas escolhas profissionais, essa live vai te ajudar e muito, tá bom? Quero agradecer vocês que estiveram comigo até aqui e dizer que dia 2 de maio nós temos um encontro marcado, hein, gente? Dia 2 de maio nós vamos falar muito sobre escolhas profissionais, reescolhas, plano de carreira para você saber como que você vai atingir os seus objetivos profissionais.
Nós vamos sair do evento do dia 2 de maio com o seu plano de carreira montado, para você saber como que você vai conseguir atingir os seus sonhos, os seus objetivos profissionais. Essa é a minha meta com o evento, você sair com o seu plano de carreira pronto. Porque quem tem um plano de carreira sabe onde quer chegar. Tem os passos já estabelecidos para saber como chegar lá. Você pode ver, as pessoas que têm sucesso profissional são pessoas que sempre souberam aquilo que queriam, eram pessoas que tinham clareza, elas sabiam o que elas iam fazer para chegar lá. Então, se você quer ter seu plano de carreira, se você quer ter clareza sobre suas escolhas, se muda ou se não muda, se você já sabe o que você quer, mas você precisa de coragem para agir, esse evento ele é para você, tá? Dia 2 de maio. Hoje foi um sucesso de vendas. Hoje foi sucesso de vendas. Se você tá deixando muito para depois, existe uma grande chance de você ficar sem vaga, tá? Existe uma grande chance. Então tome a sua decisão de imediato, se você precisa, se você quer crescer, se desenvolver, se é do seu desejo ser um profissional que trabalha com aquilo que faz sentido. Se você quer ter clareza dos seus objetivos, criar o seu plano de vida profissional, esse é o momento em que nós estaremos 100 pessoas reunidas, 100 mulheres reunidas para esse momento de crescimento, tá bom? Se quiserem mais informações, me chama no direct, no WhatsApp, estou à disposição para responder vocês, tá bom? Um abraço aqui de Tocantins, um abraço aqui direto de Patos de Minas. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Um beijo.